Muito bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo o texto da Palavra de Deus, que está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33, no verso 12, a partir do verso 12. E a Palavra de Deus diz assim: Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém? Manassés, na verdade, iniciou seu reino com os 12 anos de idade, reinou sobre Jerusalém durante 55 anos. Só que ele praticou coisas que eram más, diante de Deus. E ele foi levado cativo, por um tempo. Só que ele, na verdade, se humilhou, ele se arrependeu e orou a Deus e reconheceu que somente Deus, somente o Senhor era Deus. Somente o Senhor, o Deus de seus pais, era o Deus verdadeiro. E isso muitas vezes acontece em nossas vidas. Sofrimentos. Sofrimentos esses, na verdade, que muitas vezes nos faz voltar ao caminho. Muitas vezes a gente sofre situações quando estamos fora do caminho de Deus. E isso, o sofrimento, muitas vezes nos faz voltar a Deus. E Deus permite que certos sofrimentos aconteçam em nossas vidas. Porque tudo está debaixo da soberania, está debaixo da permissão de Deus. Nada acontece nessa terra se não for permitido por Deus. Nós temos que entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, quando nós entendemos isso, e vemos também um outro exemplo, que é o de Jó, que nele não havia mal algum, que nele não havia nada que poderia ser, nenhum delito existia sobre ele que poderia ser apontado. Mas Deus permite que ele passe por aquelas situações difíceis na vida dele, pelas perdas que ele sofreu nessa terra. Mas em contrapartida, Deus lhe dá o dobro de tudo quanto ele tinha. Mas o que aconteceu com Jó, o que aconteceu com Manassés, são coisas que acontecem na vida de pessoas, tanto que faziam mal, como pessoas que já faziam bem. Jó era um exemplo de quem fazia o bem e foi permitido que ele passasse por tribulações. Já Manassés não, Manassés praticava o mal, fazia aquilo que não era bom diante de Deus. E Deus também permitiu que ele passasse por situações difíceis para que ele fosse o quê? Corrigido. Então, na verdade, muitas vezes o sofrimento, acontece nas nossas vidas por situações e motivos diferentes. Primeiro, pode ser por correção, para que você possa voltar ao caminho. E outra é porque, muitas vezes, você fazendo todas as coisas corretas diante de Deus, muitas vezes, às vezes, você passa por tribulações, aí você se questiona por quê? Porque isso também faz parte de um processo de crescimento da nossa vida. Então, nós crescemos. Quando passamos por tribulações, por lutas, nós aprendemos e crescemos cada vez mais espiritualmente. Por isso que, tanto de um lado como de outro, Deus permite que essas coisas aconteçam porque Ele nos ama e quer que nós sejamos corrigidos quando estamos errados, para que nós voltemos ao caminho. E quando nós estamos no caminho, muitas vezes Deus permite para que nós possamos passar para um nível maior, um nível mais alto de experiência com o Eterno. Então, que nessa manhã possamos entender que o sofrimento muitas vezes vem sobre as nossas vidas e muitas vezes nós não entendemos ele, porque realmente nós não queremos, nós não gostamos disso, ninguém gosta de sofrer, mas só que tudo tem um propósito debaixo do céu. Todas as coisas têm propósito. Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida e Ele sabe por quê. Porque Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa vida mais do que nós mesmos nos conhecemos. Por isso, em nome de Jesus, que possamos, nessa manhã, refletir sobre isso, que nem sempre as lutas, as dificuldades,
as tribulações. Acontecem nas nossas vidas para a correção apenas, mas também servem para que nós possamos crescer espiritualmente, crescer na nossa comunhão com Deus e que possamos assim ter experiências sobrenaturais com Ele. Amém? Vamos orar nessa manhã então. Querido e soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, ó Deus, por esta manhã, Senhor. Te agradecer, ó Deus, por esse dia, pela graça de estar mais uma vez, ó Deus, podendo ter o dom da vida. Em nome de Jesus eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra que pode trazer a cada um de nós, ó Deus, a reflexão do nosso crescer, a reflexão de nosso corrigir. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos estar no centro das tuas vontades e assim, ó Deus, possamos cumprir os seus propósitos nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia e não se esqueçam, você que não é inscrito, se inscrevam em nossos canais, se inscrevam nas nossas redes sociais. Compartilhe dessa mensagem para outras pessoas, para que possam também abençoar, essa palavra possa abençoar outras vidas em nome de Jesus.